Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Siriaco. É verdade, o dia de hoje não tem motivos nenhum para a gente dar risada. Afinal de contas, o Brasil hoje, dia 7 de abril, bateu um recorde de 114 mortos em 24 horas pelo coronavírus, Covid-19. Não temos motivos nenhum para comemorar. A curva de novos casos e de mortos, ela só está subindo. E tem alguns pontos que eu preciso dizer para você, que eu já venho analisando isso há alguns dias, alguns meses na verdade. Já tinha percebido, acompanhando sobre a história do vírus em livros que já falam sobre isso, não exatamente sobre o Covid-19, mas sobre o vírus da família do Covid, do coronavírus. E algumas características que este está apresentando muito parecidas com os anteriores, mas eu vou falar disso mais adiante. Eu quero aproveitar logo no início desse vídeo, como eu prometi, falar para você algumas coisas que não estão sendo ditas. E eu não sei porquê, mas é importante que seja dita para você. Inclusive, essa semana saiu um novo estudo realizado em pacientes na China. 278 pacientes foram analisados e eles apresentaram alguns sintomas bem bizarros, bem preocupantes para todos nós. E que você certamente não ouviu falar sobre isso na televisão, nem no rádio, nem vai ver no jornal, porque são estudos que, de alguma forma, quando você lê isso, geram uma preocupação, sim, muito grande. E o objetivo desse vídeo não é aumentar pânico, até porque ninguém está em pânico, né? Algumas pessoas são preocupadas, mas a grande maioria parece que está tudo bem. Antes de qualquer coisa, quero dizer a você, o coronavírus, não é só mais uma gripezinha, não é um vírus de gripe comum, tá? Vamos botar isso na cabeça, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai só piorar a situação. Mas tem algumas coisas muito curiosas de pessoas que ficaram doentes e se recuperaram. E o que aconteceu com essas pessoas, e de outros que morreram e o porquê morreram, mesmo com toda a estrutura médica, com todo o equipamento, com todo o conhecimento da medicina, essas pessoas morreram e vão morrer. Primeiramente é importante destacar um fato que já foi falado aqui no meu canal, sobre, na verdade fui um dos primeiros a falar sobre isso, assim que saíram os estudos, com relação à perda de olfato e completa perda de paladar, que ainda não se sabe se é definitiva ou temporária. Normalmente, vírus que atingem as vias respiratórias, eles causam essa perda de olfato, paladar, você deixa de sentir o sabor e o cheiro das coisas, mas é temporário, é só enquanto você está, né, gripado. Neste caso do coronavírus, depois de resolvido o problema, depois que se curaram, as pessoas ficaram sem sentir absolutamente nada. Isso porque, como eu também já falei, o coronavírus, ele infecta o chamado bulbo olfativo, que fica aqui em cima, e ele tem uma conexão direta com o seu cérebro. E no momento que ele conecta, que ele entra nessas células, ele destrói essas células. Ele não só inativa, ele destrói, ele acaba com elas e migra para o seu cérebro. Isso mesmo. E depois ele vai cair nas suas vias respiratórias, vai gerar toda aquela coisa. O que eu quero falar aqui? Esses pesquisadores, nesse novo estudo, descobriu algumas coisas que ninguém está falando sobre isso e que pode estar levando muita gente à morte e sem que isso seja corretamente diagnosticado como coronavírus, porque o diagnóstico de coronavírus qual é? Quando você tem o sintoma de febre, tosse, mal-estar geral, dor no corpo, falta de ar, mas e as outras coisas? E se você chegar com muita dor de cabeça e vômito, por exemplo? Será que esse vai ser também coronavírus? Pois é. Vamos lá, o que esses pesquisadores encontraram muito interessante para você e para todos nós sabermos. Olha, eles encontraram sintomas como dor de cabeça, tontura, confusão mental, convulsões, sonolência, perda da coordenação muscular e até acidente vascular cerebral, AVC, derrame cerebral. Pois é, tudo isso estão entre os sintomas apresentados por uma parcela de pacientes do Covid-19 na China. Veja, à medida que a doença avança, nós estamos aprendendo sobre ela. Então, todo dia vão surgir coisas novas que você vai aprender sobre ela. O que é que eu estou dizendo com isso? Esses dados, eles são muito importantes porque acende um alerta vermelho para todos nós.
mostrando definitivamente que estamos diante de uma doença extremamente perigosa, que foi classificada pela OMS como de nível 3 de segurança biológica, que só se compara a pior do que ela, o ebola. E por isso todo aquele protocolo para o sepultamento, todo aquele protocolo com o corpo, tudo aquilo, porque não é uma gripe, não é uma só gripe, não é uma gripezinha. E aí vem uma coisa muito curiosa, extremamente preocupante, que eu separei aqui para você e que eu preciso dizer isso para você. E você precisa saber disso. Veja só. Ai, meu Deus, isso é muito grave, isso é muito grave. O vírus chega ao sistema nervoso central, tanto pelo sangue ou diretamente pelo nariz, por meio do nervo olfativo. E aí vem, a pessoa teria contato com o vírus pela narina, e através do nervo que leva a informação do nariz para o cérebro, ele conseguiria causar a infecção. E gera uma falta de ar, por exemplo, que pode ocorrer por agressão neurológica do vírus na região do cérebro responsável por controlar o centro de respiração. Quem disse isso foi o neurologista Dr. Nardi Nader, do Hospital Israelita Albert Einstein, ao jornal Folha de São Paulo ontem, depois que leu esse artigo. Olha a gravidade disso. O que eu estou dizendo com isso? O vírus destrói o centro de controle de respiração do indivíduo. Gente, isso é muito grave. Isso significa dizer que não importa o que seja aplicado de medicamento, não importa qual seja o tratamento, não importa se ele vai ser entubado, se ele vai receber, não importa o que faça, esta pessoa irá morrer inevitavelmente. Tem muita gente que se recupera, é verdade, muita gente se recupera, mas muita gente, os médicos não sabem por que simplesmente morrem. Por que elas não reagem? Por que elas ficam tanto tempo precisando de respiração mecânica? Esta pode ser uma das explicações. Atinge o sistema de controle respiratórios e destrói esses neurônios, que não há tempo de regeneração, não há regeneração e por isso leva a pessoa a simplesmente morrer. Claro, tem os outros que vão morrer, como dizem, morrem com a sensação de afogamento, né? Pelo processo inflamatório, por uma pneumonia, que vem a pneumonia viral e por cima vem a pneumonia bacteriana, tem tudo isso, mas tem uma parcela significativa, 36%, segundo esse estudo, óbvio que precisa de mais estudos, de outros detalhes, de mais pesquisas, de contestações, para poder chegar a uma conclusão em relação a isso aí. Mas isso é muito preocupante. Um outro detalhe muito interessante, agora pegando aqui os dados dos Estados Unidos, Itália e China, alguns médicos relataram que pessoas doentes com problemas neurológicos pré-existentes manifestaram, quando estavam infectadas com o coronavírus, confusão mental, perda temporária da capacidade de fala, desorientação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um demônio de um vírus que causa de AVC a destruição cerebral, neurônios que são responsáveis pela respiração, que causa desorientação, causa tantos problemas, tantas coisas graves, que a medicina começa a não saber mais exatamente para onde olhar. Por isso que é extremamente importante aquela máxima que todo mundo está repetindo: fique em casa, cuide-se, cuide das pessoas que estão perto de você. E não ache que por você ter 19, 20 anos você está livre, não está. Não está mesmo. No caso dos mais jovens, tem um troço que a gente chama de tempestade de ocitocinas, ou seja, quando é infectado pelo vírus, uma pessoa jovem, saudável, o corpo reage de uma maneira tão agressiva, que causa lesão no fígado, lesão nos rins, lesão pulmonar, lesão cardíaca. Um inferno. Então não tem uma faixa que ele atinge mais, que ele gera mais problemas, tem a possibilidade de qualquer idade. Se cuide nesse momento, se puder usar máscara, use. E eu vou fazer mais uns vídeos adiante sobre a questão das máscaras, tem muita gente cometendo muitos erros. Então é isso, gente. Já falei do problema cardíaco em outro momento. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe, mande para quem você quiser. Se você não quiser mandar para ninguém, não precisa. Você não precisa me seguir, não precisa comentar, não precisa curtir se você não quiser. Faça isso se realmente o que eu disse de alguma forma abriu seus olhos ou te ajudou de alguma forma. Isso tudo é só para dizer para você, por favor, se cuida, porque esse vírus não
é só uma gripezinha. Não é uma gripezinha, tá? Valeu, tchau.